Continuando, pessoal. Então, quando o povo estava escravizado, oprimido por uma outra nação, isso era uma questão de fé. A questão era uma batalha entre os deuses. Então, a fé era quem deveria vencer as guerras. Então, por isso era tão comum a frase: onde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Quer dizer, o seu Deus abandonou você, o seu Deus não é tão poderoso, ou a sua fé não é tão atuante assim. Então nós vemos no ambiente do Antigo Testamento essa noção de materialismo, essa ideia concreta da ação de Deus na história, da ação de Deus por meio da história, um Deus que está se revelando perfeitamente a eles e se mostrando como Deus acima de todos os outros deuses, e o Deus até criador, como nós vamos começar a ver agora. Quando falamos a respeito da teologia da criação, nós elencamos aqui, nós colocamos aqui na página, exatamente na página 8, três expressões. A expressão terron, a expressão tanim e a expressão shabat. A expressão terron é a expressão hebraica usada para a ideia do Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo. Abismo aí a palavra é terron. Essa palavra terron é traduzida como lugar de espíritos, casa de espíritos. Portanto, podemos afirmar teologicamente que quando Deus cria, já habitava aqui os anjos caídos. Então os anjos caídos já estavam aqui no abismo, naquilo que a Escritura chama de abismo. Então esse espírito que pairava sobre a face do abismo era o Espírito de Deus pairando sobre a face da casa dos espíritos, da prisão dos espíritos. Deus, portanto, os lançou do céu e eles caíram aqui, aprisionados na terra. E Deus, então, constrói o universo todo com base neste fato. Então, podemos dizer que a queda dos anjos ela acontece antes da criação, em função deste dado teológico ali do Gênesis capítulo 1. Então, está aqui na apostila de vocês, né? A expressão hebraica terron, usada no Gênesis para a palavra abismo, tem como tradução lugar de espíritos. No texto observa-se que Deus criou a luz como boa, mas as trevas já existentes não foram criadas por Deus. Tais realidades são tratadas como forças separadas, ou que Deus separa a luz das trevas. Esse dado é muito importante. Deus não criou as trevas já estavam aqui, já habitavam, e as trevas faziam com que a terra fosse um caos, fosse desorganizada. Então, esse abismo era exatamente a desorganização, o caos que estava sobre a terra. Deus, então, ele vai separar as trevas da luz, mas ele cria a luz e as trevas já pré-existiam na terra. Deus não criou, portanto, as trevas, Deus criou a luz. Assim podemos afirmar que Deus não criou o mal, Deus criou a luz, Deus criou o bem. O mal foi uma criação pessoal de um ser livre, de um ser moral, que é Lúcifer. Temos dados no texto hebraico, então, de que o povo hebreu acreditava nessa ideia, de que Deus não criou as trevas, Deus criou a luz. Uma outra palavra é tanim, os monstros marinhos que eram usados na cultura como símbolos também do mal. Portanto, Deus também domina sobre esses monstros marinhos e também os coloca ali no seu lugar. E a última expressão, Shabá, que é a expressão usada lá no sétimo dia, quando o texto diz que Deus descansou, trazendo o princípio do Shabá. Lembro a vocês algo muito importante, que o Shabá não era necessariamente uma lei, mas era uma bênção. O hebreu tratava o Shabá como uma bênção, a possibilidade do descanso, a possibilidade de recompor-se, a possibilidade de não usar o seu corpo para finalidades, aproveitar o seu corpo para finalidades de sobrevivência. Isso também deveria ser usado com os escravos, né? E com a própria terra. Então, o ano sabático, o ano do Shabat, era o ano do perdão para todos os escravos,
E o ano sabático também deveria ser o ano do descanso da terra. Portanto, temos aí na lei de Deus o princípio do Shabat, que não deveria ser visto como um peso, mas sim como uma bênção para os hebreus. Então vimos isso, os 3 pontos importantes a respeito da teologia da criação, que é a palavra Terron, a palavra Tanim e a palavra Shabbat. E vimos também a criação pela palavra. Deus cria todas as coisas pré-existentes dentro de Deus, e essas coisas elas vêm a existir pela palavra de Deus. Portanto, Deus não usa nenhuma matéria-prima, Deus não usa nenhuma matéria pré-existente, Deus usa somente a sua palavra para criar todas as coisas. Nós, seres humanos, não criamos nada, nós usamos o que Deus criou. Nós manipulamos a criação. Criamos remédios, criamos uma série de coisas, cidades, manipulando aquilo que Deus criou. Mas nós não temos o poder em nós de criar absolutamente nada pela nossa própria palavra. Esse atributo de criação está somente em Deus. Então perceba que os hebreus também acreditavam naquilo que chamamos de criação pela palavra. A criação pela palavra, essa criação do nada, a teologia chama de ex nihilo. Ex nihilo, a criação pela palavra. Sobre os pontos da criação, os dias da criação, eu lembro a vocês que a palavra dia aí, Deus criou no primeiro dia, segundo dia, não se refere a dia de 24 horas, mas sim a eras, ou grandes períodos de tempo. Portanto, quando falamos aí em 6 dias, estamos falando no tempo da criação do homem. Mas quanto tempo isso durou, o texto parece que não nos indica, porque a palavra ion, no hebraico, diz respeito a era, não a dia de 24 horas. Até porque o dia de 24 horas foi criado também por Deus, após o haja luz, após o primeiro dia, após o segundo dia. Portanto, trata-se de grandes períodos de tempo, até o 6º dia e até o 7º dia. Nós estamos, portanto, entramos aqui na página 8, um Deus criador, e na próxima aula entraremos num Deus santo, num Deus separado da criação, que é a palavra Kadosh. Leiam o material de vocês, assistam esta aula de reforço e até quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos para continuarmos a formação teológica de vocês. Forte abraço, até a aula.